Então, vamos lá, né? Esse caso aqui é um paciente que tinha melanoma, né, em cabeça e pescoço. Ele tinha melanoma nessa região parietal, parietal aqui. Ele fez metástase na região, na cadeia ganglionar, né? Ele acometeu linfonodo intraparotídeo e tinha linfonodos também, né, na cadeia jugulo-carotídea. Então, nós escolhemos o retalho. A cirurgia de cabeça e pescoço é uma cirurgia anatômica, ou seja, né, raramente você lesa vaso inadvertidamente e há perda sanguínea no intraoperatório. Então você vê que é uma dissecção anatômica bem detalhada, né? Você vê o músculo externo cleidomastoideu e por baixo desse músculo você tem as veias jugular e a artéria carótida, né? Nervo espinal está aqui, ou seja, você faz uma dissecção anatômica sem perda sanguínea, né? E a peça cirúrgica você vê aqui na gravura, né? O melanoma aqui na região, né, da região parietal e a cadeia ganglionar. Aqui outra cirurgia de cabeça e pescoço, um paciente que tinha um carcinoma espinocelular no palato duro, ela tinha metástase na região da cadeia cervical, né, na cadeia do facial também, ele tinha fistulizado, esse tumor estava aderido à mandíbula. Então, vocês observam aqui descolamento de retalho, né, e a mandíbula exposta, juntamente em monobloco, né, com a área tumoral. Nós seccionamos a mandíbula, e após a secção da mandíbula, a linfadenectomia, nós reconstruímos colocando, né, uma placa de titânio, né, a barra de Erick aqui, possibilitando a reconstrução local com rotação de retalho. É uma cirurgia anatômica também que raramente a gente tem perda sanguínea no intraoperatório. Esse caso aqui é do Hospital de Câncer Infantil aqui de Sorocaba. Era um menino de 13 anos de idade, mas ele tinha 1,90 m com 13 anos de idade. Ele tinha tido um tumor de adrenal, um tumor germinativo adrenal, e com metástase na região mediastinal. Após a quimioterapia, houve uma regressão do tumor, ou seja, houve controle do tumor primário, e houve um resíduo na região mediastinal com essa massa aqui. Então, nós fizemos esternotomia, né, a apresentação da região mediastino, né, e a exposição da massa tumoral, aqui está o pericárdio, né, e a massa tumoral aqui preso nessa pinça, né, que eu vou tentar mostrar aqui. A massa tumoral, mediastinal, pericárdio, parênquima pulmonar. Então, foi uma dissecção anatômica. Foi difícil descolar esse tumor do pericárdio, né? E o nervo cardiofrênico do lado esquerdo foi sacrificado, mas conseguimos isolar esse tumor, né? Soltando o pericárdio até o vaso da base. É uma dissecção cuidadosa e anatômica, né? Faz com que você não tenha perda sanguínea intraoperatória. Então, após a ressecção, essa pinça empurra o pericárdio, né, para o lado medial, você vê parênquima pulmonar aqui, né, e você vê o diafragma e a peça cirúrgica. E esse outro caso aqui era um câncer, uma paciente, né, tinha câncer de mama, paciente que já tinha sido mastectomizada, era um paciente triplo negativo, né, para vocês que são alunos, é paciente triplo negativo, o que que é? São receptores de estrógeno progesterona negativo, ou seja, não responde à hormonioterapia, né, e também não responde à terapia imunológica. Ela foi operada, estava no controle, só que apresentou recidiva na cadeia linfonodal da mamária interna, apresentou-se com uma massa no externo, e estava aderido aos vasos da base e tinha infiltração do ápice do lobo superior, do lado esquerdo. A evolução oncológica seria que ela tinha tido uma progressão da doença, não responsiva ao tratamento sistêmico, ou seja, ela já tinha submetido a quimioterapia, a hormonioterapia ela não responde, porque é triplo negativo, e já tinha sido enviado nos cuidados paliativos, né? Era um tumor irressecável, no conceito de um outro centro aqui do interior de São Paulo, né, e a paciente era testemunha de Jeová, ou seja, né, ela já estava nos cuidados paliativos, paciente nova, se não me engano, de 45 anos de idade. Então, aqui mostra, né, você vê pelo status, né, do corpo, né, paciente que estava bem nutrida, não estava consumido, né, por causa da recidiva tumoral,
Então, você vê a ausência de mama aqui e essa massa, essa proeminência na projeção external. Nós descolamos o retalho, né, e a massa tumoral aqui, com cuidado para não invadir, né, esse compartimento. Tem outra visão, a dissecção do retalho, exposição, né, da musculatura da região peitoral aqui. Né, após a esternotomia, né, ressecção do externo, né, remoção do externo e arcos costais, você vai deslocando a peça cirúrgica. E após você removida a peça cirúrgica, você encontra aqui, né, o parênquima pulmonar infiltrado. E após a ressecção do tumor, fizemos uma lobectomia, né, passamos o grampeador aqui, no lobo superior do pulmão, dissecamos o tumor do vaso da base, né, que é a cava superior, né, e também aqui o pericárdio, né, mostrando, né, o pulmão do outro lado, ou seja, né, uma cirurgia boa, considerada uma ressecção R1, né, ou seja, microscópica, ou R0, nenhum resíduo, e a reconstrução dessa região aqui. Posteriormente, essa paciente foi submetida, né, à radioterapia local. Como nós sabemos que não adianta quimioterapia nem hormonioterapia, irradiamos a região, né, do peito. E já faz 5 anos, ou seja, a paciente que era considerada paliativa, né, eventualmente já, depois de algum tempo, provavelmente nos cuidados terminais. Né, conseguimos ressecar, fizemos um PET scan, não havia nenhum outro sítio metastático, ou seja, ela está viva até hoje, ou seja, e sem doença ativa, sem nenhum tratamento. Então, você considera esses casos, né, ou seja, em nenhuma transfusão. Então, para o oncologista, né, vocês que talvez vão ser oncologistas no futuro, é muito importante, né, você ter uma ideia do tratamento multimodal, né? De repente você pode ser um cirurgião, mas você tem que ter noção, né, de um tratamento sistêmico, ou seja, você tem que saber de quimioterapia, hormonioterapia, terapia biológica. Você é cirurgião oncológico, mas você precisa ter noção de radioterapia. Na época no AC Camargo, eu não sei como é que está hoje, né, mas no AC Camargo nós passávamos nos departamentos de radioterapia e também na oncologia clínica, né, você tem que ter uma noção geral do tratamento multimodal, ou seja, o que cada um pode fazer para você otimizar o controle tumoral. Então, nesse caso, a quimioterapia não adiantava, a hormonioterapia também não, então você teria que fazer uma ressecção cirúrgica, né, e complementar com radioterapia. Uma ressecção também não utilizando sangue, ou seja, é um desafio imenso, ou seja, né, então você tem que ter um treinamento, tem que ter noção, e você tem que ter uma noção até onde você pode chegar, né, até o que você pode oferecer para um paciente para ter um controle oncológico. Então, para a família e para o paciente não é muito bom, o paciente que estava no cuidado paliativo, né, e agora, né, sem atividade tumoral e vivendo normalmente, então é uma coisa para se pensar. Esse menino foi no hospital de câncer, né, lá no GEPAS, em Sorocaba, e ele apresentava essa massa, né, tumoral na parede torácica e invadia a cavidade torácica. Então, aqui nós vemos um corte, né, essa proeminência da massa, né, mas também com invasão na cavidade torácica. Descolamos o retalho, né, preservando a massa tumoral, o compartimento tumoral. Né, nós começamos a soltar a massa da parede torácica e um ponto aqui nós observamos está grudado no arco costal. Né? Começamos a ressecar o arco costal. Né? Aqui, né, com pinça saca-bocado, né, ressecção do arco costal. Exposição da massa, né, que estava na cavidade torácica. Na verdade, era um fibroma, né? A luxação da massa para fora da cavidade torácica, né? Estava aderida ao arco costal e a massa ressecada, né? E a imagem final aqui, né? Aqui é o diafragma, pericárdio, parênquima pulmonar, né? E arco costal ressecado aqui. Fizemos uma reconstrução. Desculpa aqui. Fizemos uma reconstrução usando tela de polipropileno, né? Fizemos a, né, reconstrução da parede torácica. Vai se formar uma fibrose por cima dessa placa. Né? Reconstruímos. Então, esse é o aspecto final da cirurgia. E essa cirurgia também foi sem transfusão sanguínea, o paciente não era testemunho de Jeová.
Esse outro caso, paciente com lipossarcoma de mediastino, eu não tenho imagem aqui da massa, mas ela ocupava toda a cavidade torácica do lado esquerdo. Paciente testemunho de Jeová, utilizamos a técnica de hemodiluição, né? Cerramos o externo, né? Abertura aqui, né, da caixa torácica, mediastina, e o coração, a massa era tão grande que o coração estava rechaçado para o lado direito do tórax. Aqui nós vemos o parênquima pulmonar, né, e a massa já luxada, né, e após a ressecção, essa massa pesou 3,3 kg. Ele ocupava praticamente toda a caixa torácica, né, removemos essa massa, né? Eu tenho um raio-x pós-operatório, ou seja, no pré-operatório havia um velamento de todo o hemitórax esquerdo, e após a remoção da massa tumoral, houve expansão do parênquima pulmonar, no paciente testemunho de Jeová, e nós não utilizamos sangue, né? E é uma cirurgia que foi realizada sem transfusão sanguínea. Esse caso aqui é um câncer de estômago, era um giste gástrico. Essa paciente tinha 69 anos de idade. Quando ele se apresentou em 2007, estava com hematócrito de 26, hemoglobina de 6, né? Aplicamos o protocolo para melhorar a hematimetria com eritropoetina e ferro. Em janeiro já estava com 36, em fevereiro 44 e 14 foi possível realizar a gastrectomia total, radical, sem transfusão sanguínea, né? Esse é um outro caso de adenocarcinoma gástrico. Era um tumor que havia terebrado já, ou seja, né, havia perfurado a parede do estômago e já invadido o parênquima hepático, o lobo esquerdo do fígado aqui. Né? Essa peça já removida, fizemos uma gastrectomia total, né, fizemos uma segmentectomia do fígado, né, da parte do fígado comprometido, mais esplenectomia e a colicistectomia. Né? E esse aspecto aqui, após, né, você não vê o lobo esquerdo, uma parte do lobo esquerdo do fígado, e a reconstrução com anastomose esôfago jejunal. Então, essa cirurgia também, o paciente não era testemunho de Jeová, mas foi possível fazer a cirurgia sem transfusão sanguínea. Esse aqui é um caso de melanoma com metástase axilar. Né? Então, nós entendemos aqui a complexidade, né, do plexo vascular nervoso aqui na região axilar. Já com a peça removida, nós observamos uma dissecção anatômica, né, com a exposição da veia axilar, artéria axilar aqui atrás, né, e o plexo tóraco dorsal com conservação de estruturas. É uma cirurgia anatômica, né, com dissecção anatômica, que não requer transfusão sanguínea também. Né. É uma visualização mais detalhada, né, da região anatômica axilar aqui. Essa paciente apresentava-se com câncer de mama, paciente que veio de Santo André. Ela apresentava um tumor extenso, né? Tinha se submetido à quimioterapia neoadjuvante, mas não havia resposta, havia progressão tumoral. E lá em Santo André, e nem em São Paulo, desculpa, ela estava sendo tratada no Hospital Pérola Baito, em São Paulo, né? Lá nenhum médico queria operar por conta da transfusão sanguínea, e a hemoglobina dela era de 10. Ela veio para Sorocaba, né? Nós fizemos uma mastectomia radical, né, uma mastectomia apáter, dissecção da cadeia linfonodal, axilar, né, e também mamária. Ela entrou com hemoglobina de 10 e saiu com 9,8 hemoglobina, ou seja, é uma cirurgia anatômica, cirurgia tranquila, ou seja, é possível sim fazer cirurgia mesmo com hemoglobina de 10 em cirurgias, né, para câncer de mama. Esse aqui é uma criança que apresentava com tumor de Wilms, ou seja, tinha duas coisas raras, né? Tumor de Wilms e rim ferradura, ou seja, bem no istmo, ela apresentava esse tumor aqui. Ela foi submetida à quimioterapia neoadjuvante, houve uma redução dessa massa tumoral. Aqui fiz uma representação, né, do desenho aqui. Nós luxamos, né, rim ferradura, luxamos para cima. Aqui em branco você observa a área tumoral, né? A hora que nós luxamos o tumor, né, para cima, houve exposição da veia cava, né, e da aorta aqui, né, como a representação do desenho. E com essa pinça, né, pinça harmônica, pinça bipolar, começamos a dissecar o tumor, ou seja, a primeira secção do polo inferior do rim esquerdo, aqui, né.
após seccionado o polo inferior do rim esquerdo, né, nós luxamos a massa, então apresentamos o polo inferior do rim direito, né? Então, houve uma secção aqui, né? Fizemos uma ressecção no polo inferior do rim direito, como mostra aqui a pinça, a nefrectomia do polo inferior do rim direito, e a situação final. Ele tinha um rim em ferradura, tinha um tumor aqui na região do istmo, então aqui representa sem tumor, agora sim numa condição anatômica normal, né? O rim esquerdo, o rim direito, e a cava e a aorta aqui, numa situação de normalidade. Uma cirurgia sem transfusão sanguínea também. Aqui são as massas abdominais extensas, né? Esse tumor aqui correspondia a neuroblastoma de adrenal do lado direito, era massa muito grande. Então aqui nós observamos aberta a cavidade, né? Só para vocês entenderem aqui. Essa imagem eu separei para a gente ter um entendimento do seguinte ponto, né? Vocês são alunos, né? Alguns vão ser cirurgiões, né? Mesmo oncologista clínico ou radioterapeuta, ele tem que ter uma noção anatômica da área tumoral. É muito importante você fazer a leitura de imagem, né? Porque a tendência de forma geral, dos médicos quando você tem uma imagem, você pega o pacote, ele vai direto para o laudo, ele não vê imagem, né? E se tiver alguma coisa errada no laudo, você vai pelo laudo sem interpretar, ou seja, sem ter a visualização da imagem. Então é muito importante, né? Vocês que vão se formar ainda, né? Durante não talvez durante a graduação, mas durante a residência médica, né, você frequentar o setor de imagem para você poder justamente fazer a leitura tomográfica, né, ou leitura de ressonância para você fazer a sua programação cirúrgica. Então, nós observamos o que é que a massa tumoral né, junto do fígado aqui, né, e também junto da aorta, da veia cava inferior e da aorta. Então, anatomicamente, nós temos essa imagem aqui. A hora que você, né, com essa imagem em mente, então você sabe o perigo que está correndo, né, quando for dissecar na região medial da massa tumoral, que aqui está a aorta, né, e a veia cava está colabada aqui. Então, durante a dissecção cirúrgica, à medida que você vai removendo a massa tumoral, você expõe a aorta e a cava, né, nessa figura aqui você tem uma noção melhor, né, a aorta e a cava e a massa tumoral. Então, uma dissecção cuidadosa, liberando o tumor da veia cava, né? Aqui mostra aqui a veia cava. E após a remoção da massa, você tem a noção anatômica local aqui, né? A veia renal esquerda, aqui íntegra, né? A veia cava, aqui o leito retroperitoneal, a vesícula, né? A parte do fígado. Então, aqui é o leito tumoral já todo exposto. Né? É uma cirurgia anatômica que também não precisou de transfusão sanguínea, né? E aqui a massa adrenal, né? Pesou 600 gramas, essa massa. Aqui também para uma cirurgia ginecológica, né? Aqui você observa, né? Era uma miomatose gigante, que no fim tinha um componente sarcomatoso, né? É importante, então, como eu mencionei, a leitura tomográfica, por quê? Que você, observando essa imagem aqui, você vai encontrar dificuldades, né? Provavelmente para dissecar o ureter, porque você já vê a dilatação da pelve renal aqui, provavelmente, né, proximamente, no sentido cranial, as alças estariam já luxadas para cima, né, rebatidas para cima. Então, é importante essa noção, porque a hora que você for ligar a artéria, né, do útero, então você tem que ter essa noção, que o ligamento infundíbulo pélvico está nessa região, então você tem que ter é importante você saber que você vai fazer uma ligadura nessa altura aqui, né? E como você tem pelve renal dilatada, então na hora que você for dissecar o ureter, você tem que ter uma dissecção muito cuidadosa para não lesar o ureter. Então essa massa uterina, né? E a exposição final do leito pélvico após a ressecção, né, dessa massa, ou seja, após a esterectomia. Esse aqui é um sarcoma de coxa, ou seja, né, é uma massa, né, um sarcoma de extremidade. Então você tem uma noção aqui pela tomografia, né, que ele praticamente está encostado ao fêmur, ser uma massa extensa. Então você tem que ter noção também onde está, né, os vasos femorais.
para você não lesar a artéria e veia femoral, senão você tem que acabar indo para uma amputação. Então, tem descolamento de retalho, descolamento, né, do grupo muscular, e após a remoção da massa, então nós observamos o leito aqui, né, o fêmur, o nervo ciático, né, e o grupo posterior aqui, grupo muscular. E esse caso aqui era uma paciente testemunha de Jeová também com osteosarcoma de fêmur, né? É um paciente que vem encaminhado lá da Bolívia, se não me engano é Santa Cruz de la Sierra. Ele foi feita a quimioterapia lá na Bolívia, só que houve uma fratura tumoral, e a paciente veio encaminhada, né? E ela voou, fez o voo, né? Viajou de avião de lá para cá com fratura de fêmur para aqui para Sorocaba. Então, qual foi a programação cirúrgica, né? Primeiro, nós secamos, né, nas duas pernas, o grupamento muscular para você tirar as duas fíbulas para fazer a enxertia autóloga após a remoção do tumor. Então, aqui primeiro, né, remoção da fíbula das duas pernas, você pode observar que não tem sangramento nenhum, paciente testemunho de Jeová. Após separar as fíbulas, né? Então fomos para o tumor. Então nós observamos aqui a inclusão de pele, né? No leito tumoral, para você fazer dissecção, é considerado um leito contaminado, né? Descolamento de retalhos, né? Aqui, né, tem a exposição do grupo muscular, né? Descolamento de retalhos, exposição do grupo muscular, né? Dissecção do músculo compartimental. Né? Aqui a peça removida, né? A fíbula aqui demonstrando, né, o comprimento da fíbula que vai servir para fazer enxertia. Né? Esse é o leito cirúrgico, né? Você vê os dois fêmurs, né? As duas extremidades, o leito tumoral, né? O leito muscular aqui. Né? Colocamos a placa e também, né, um enxerto de fíbula aqui, para você fazer a integração após a reconstrução, né, e o controle radiológico. Lógico, né, todo controle intraoperatório é feito pelo anestesista. Né, e só para entender, né, a curva de hemoglobina, essa paciente, quando veio de lá de Bolívia, veio com hemoglobina de 11,6 após a quimioterapia, né, nós introduzimos eritropoetina, ferro, né, o ácido fólico, suplemento alimentar. Em agosto, a hemoglobina já tinha ido para 15, né, 0,9, fizemos a cirurgia, a hemoglobina dela foi para 6,9, né, então nós fizemos a administração da tolerância da anemia no pós-operatório, introduzimos o ferro, eritropoetina, polivitaminas, né, alimentação, suporte nutricional. Em outubro já a hemoglobina tinha ido para 10,3, em novembro 12, e foi realizada a quimioterapia pós-operatória. Ela veio com, se não me engano, 14 ou 16 anos de idade, e hoje ela está na Bolívia com 22 anos de idade, está casada, sem doença ativa, paciente testemunho de Jeová, conseguimos devolver, né, a paciente para a família, a sociedade, sem ferir o princípio religioso, fazendo a cirurgia sem transfusão sanguínea e diminuindo a possibilidade de ter uma recidiva tumoral. Essa cirurgia aqui chama-se hemipelvectomia interna, né, para tumores que se originam, né, na região da bacia, no osso ilíaco, né, no ramo isquiopúbico. É uma cirurgia de alta complexidade, uma das maiores dentro da oncologia cirúrgica. Paciente jovem, tinha 49 anos de idade, se não me engano, né, tinha um comprometimento do ramo isquiopúbico, né, um condrosarcoma. Né? As setas mostram o acometimento tumoral dessas regiões, né? E a cirurgia programada, né, seria, de acordo com a classificação de Hennig, né, seria hemipelvectomia interna tipo 2 e 3, ou seja, a inclusão, né, do ramo isquiopúbico e um segmento do ilíaco e com secção extracapsular do fêmur. Então, em que consiste essa cirurgia, né? Então, aqui está o desenho do retalho, que teria que ser descolado, e o descolamento do retalho e a secção muscular, tudo feito com pinça bipolar, pinça harmônica, como expliquei antes, né? É uma cirurgia que foi multidisciplinar, né? Equipe da ortopedia oncológica, junto com a equipe de cirurgia oncológica, e equipe de anestesia, realizando a hemodiluição.
Então, após a osteotomia, a ressecção do grupo muscular onde tinha tumor, então nós temos esse aspecto aqui, né? O feixe vasculo nervoso preservado, mas, né, com a secção do fêmur extracapsular e a secção da bacia, ou seja, essa perna ficou sem sustentação, mas preservamos o membro inferior. Só para ter uma representação aqui, né, nós temos a peça cirúrgica, só para entender aqui como foi seccionado no ilíaco, né, aqui na região da acetábulo, mas foi uma ressecção extracapsular do fêmur, e a secção da pubis aqui. Peça cirúrgica, né, controle radiológico pós-operatório. E a hemostasia foi muito importante nessa cirurgia muito grande, né? Após a cirurgia, durante a cirurgia nós utilizamos a pinça bipolar para você minimizar a perda sanguínea. E no pós-operatório foi utilizado selante de fibrina para fazer, né, você estancar o sangramento, foco de sangramento. E esse aspecto final do membro inferior. Então essas pinças, né, e esses materiais aqui são muito importantes para você fazer uma cirurgia com mínima perda de sangue no intraoperatório. Só para entender a complexidade de uma cirurgia nessa região, né, vocês percebem aqui a quantidade, né, de feixe vasculo nervoso envolvido nessa região pélvica masculina. Né? Nós vemos o plexo venoso periprostático, né, vocês podem observar a bexiga, que tem que ser descolada da pubis também, né? Tem abordagem do plexo venoso, você tem que luxar o reto, né, medialmente, o intestino, né, que ele segue aqui posterior. Você tem que dissecar os vasos ilíacos, ou seja, né, é uma dissecção cuidadosa, né, e tudo envolve sangramento. Então, você tem que fazer uma dissecção cuidadosa e meticulosa, né? E só para entender também, né, são grupos musculares que sangram muito a hora que você começa a seccionar, porque tem muitos, né, vasos perfurantes nessa região da musculatura. Então, o uso de pinça bipolar é muito importante para você fazer cirurgia nessa área anatômica aqui, né? Foi utilizada hemodilisão normovolêmica aguda também, desse paciente testemunho de Jeová, e só para entender a evolução, né? Esse paciente aqui, no pré-operatório, já tinha hematócrito e hemoglobina alto, né? Nós fizemos um preparo, né, na faixa acima de 50, no pós-operatório imediato foi para 27,8,4, no primeiro PO foi para 7,13, né, 23 hematócrito e hemoglobina. Vocês acompanham aqui a frequência cardíaca alta, né, para você compensar, né, essa anemia aguda, né, mas a pressão você permanece estável, né, e a perfusão periférica sempre estável e boa, a saturação sempre alta, né, e, né, o lactato, né, ligeiramente elevado. Introduzimos eritropoetina e ferro já logo no pós-operatório, houve uma recuperação gradativa da hematimetria, né? No PO 23 já estava com 35,10 e com 2 meses de pós-operatório 43,13, né? Condrosarcoma não necessita de tratamento complementar. O paciente hoje vive na Bahia, né? Já faz uns 5 ou 6 anos que nós operamos o paciente e está muito bem. O controle radiológico, o pós-operatório, então ele se sustenta com fibrose que se forma, né, entre o fêmur e a bacia. E o paciente anda com muleta, mas anda muito bem. Bom, como eu disse, né, como é uma aula, né, para vocês, é muito importante fazer a leitura da imagem, né, para você ter uma noção do roteiro cirúrgico que você vai seguir. Esse é um tumor de rim, eu vou passar mais rápido, né, porque já vai praticamente repetir, né? Então, isso é mais para mostrar que, né, a massa renal está aqui, mas você tem que ter uma noção, né, que existe uma aderência, né? Mas existe um plano de clivagem no reto peritônio, a aorta está aqui, né? Então é um tumor que está junto da aorta, então, né, e rechaça a alça e está perto da coluna, né? Você tem que ter uma noção de como esse tumor está nessa situação, né, nessa região, para você fazer uma dissecção segura, anatômica, né, e que haja mínimo de sangramento. Está aqui, né, visualização da artéria renal. Né? Tem uma imagem aqui, né, para você ter uma visão de como o tumor está dentro do corpo do paciente. Né? Então, aqui são os passos cirúrgicos, eu vou correr mais, né, ligeiro aqui. Então, é muito importante, né, você ter uma noção anatômica. Né, remoção, luxação do tumor, né?
sempre com a pinça bipolar para você dissecar o retroperitônio, né? E após, né, a imagem final, o leito tumoral, né, ou seja, o rim já não está mais aqui, a aorta aqui, né, com a ligadura da artéria renal e da suprarrenal, né, é uma cirurgia tranquila, né, e seca, né, sem perda sanguínea, peça cirúrgica, pesou mais de 1 quilo, né. Também com hemodiluição volêmica, não houve perda sanguínea significativa, porque de 51 foi para 37, né? E logo depois estava com 42, 40, 41, ou seja, né, pouco sangramento. Esse é um rabdomiosarcoma de braço, para vocês entenderem que a dissecção é anatômica, né? Muito importante o conhecimento anatômico cirurgião. Né? Vocês observam que não há perda sanguínea, né? A liberação do tumor da artéria do plexo braquial, né? Do feixe vascular nervoso, né? Após a remoção do tumor e a reconstrução local, né? Esse também é uma cistoprostatectomia radical para câncer de bexiga, paciente testemunho de Jeová. Também utilizamos hemodiluição volêmica aguda, o anestesista tirando o sangue do paciente, né? Aqui para você ter uma noção, a bexiga já aqui já exposta, né? Já descolado do osso da pubis, né? Para você ter uma noção aqui, né? Bexiga descolada da pubis. A visualização do ureter direito e esquerdo, né? Aqui é a bexiga, então só para ter a noção, né, anatômica de como que as coisas estão acontecendo aqui. Né? A bexiga aqui. E já, né, aqui já a secção da uretra membranosa, né? E aqui a projeção da próstata, né? Só para vocês entenderem, a próstata está aqui, né? Corresponde a essa parte aqui, e a secção da uretra membranosa nesse nível. A reconstrução do trânsito urinário, ou seja, né, nós utilizamos a técnica de Bricker, ou seja, você tira o segmento do delgado para você fazer a bolsa ileal, né, o conduto ileal, para você anastomosar o ureter aqui nesse conduto ileal para você sair para a ileostomia, né, e a reconstrução do trânsito intestinal aqui. Para você ter uma ideia, né, que é o conduto ileal, ureter, né, esquerdo e direito. Nós vamos fazer a anastomose desse ureter nesse segmento do intestino aqui para você, né, fazer a derivação da urina. Já feita a anastomose, né, do ureter, esse conduto ileal, que vai sair, né, pela pele aqui. A peça cirúrgica. Né, só para esses entenderem, o paciente testemunho de Jeová também, hematócrito-hemoglobina no pré-operatório estava de 44 e 14, com o preparo foi para 47, 16, né? Fizemos uma técnica de hemodiluição. No primeiro PO estava com 39, 13, né? No segundo PO 37, 12, ou seja, níveis bem seguros em relação a sangue, né? Bom, vamos lá, né? Nós mostramos casos, né, em que né, o protocolo deu certo, mas e aqueles casos que hematócrito hemoglobina não alcançam valores desejados com uso de eritropoetina? O que fazer? Sabendo que a resposta é muito variável, que pode variar de 30% a 85%. Né? Só para vocês entenderem, né, existem casos que você não vai conseguir chegar com hematócrito hemoglobina acima de 10, 11, 12, né, para você estabelecer o momento ideal para a cirurgia. Então, isso aqui é só uma estratégia cirúrgica, estratégia, né, do tratamento que nós fazemos. Então, é só para entender, esse paciente era jovem, 37 anos, né, de idade, testemunho de Jeová, com câncer gástrico avançado, com anemia e hipoproteinemia. Mas a cirurgia foi possível, né? Fizemos uma gastrectomia total, com esplenectomia e colecistectomia, né? Aqui a peça cirúrgica, né? Utilizamos a pinça, os grampeadores com anastomose esofagojejunal, né? Já reconstruído, né? Peça cirúrgica. Então, essa cirurgia, né, foi tirado 800 ml dessa paciente, né, armazenado em 3 bolsas, né, mas sempre conectado ao acesso venoso. Foi feito o controle de sangramento intraoperatório, né, foi pesagem da compressa de 800 ml, duração da cirurgia foi 2 horas e meia, mais ou menos, reinfusão dessa bolsa, 800 ml, né, e administramos a anemia no pós-operatório. Né. Só para vocês entenderem, né, ela veio com 7,1 para a gente aqui no hospital da Unimed. Né? Entramos com protocolo,
Então, esse é só para entender a evolução, né? De 7.1 foi para 9.4, 9.6, subiu para 10.6, falou, opa, né? Tá indo bem. Só que no próximo controle, 10.6, ele foi para 10, continuou 10.6 e começou a decair. Então, o que que ia acontecer, né? Ou seja, apesar de você ter instituído o protocolo, ele atingiu aquele máximo de resposta com o uso da eritropoetina e ferro. É como eu disse, né? Depende muito do contexto oncológico. Então, seria provavelmente a hemoglobina de 10 seria o máximo que conseguiria atingir. Então, esse é o momento de operar. Então, houve uma queda de 10.3, então operamos com 10.3, e no pós-operatório ela teve o controle de 10.2, 9.3, né? Controle laboratorial pós-operatório, ou seja, é, você tendo experiência para operar uns casos como esse, utilizando todos aqueles recursos tecnológicos, você torna possível, né? Você torna possível a cirurgia em pacientes, mesmo que não seja testemunho de Jeová. Então, a prática mostra aqui que é possível, sim, aplicar o PBM em oncologia, né? E é recomendado, sim, por conta, né, do prognóstico do paciente. É um desafio a nível de instituição aplicar PBM? Sim, porque a prática de transfusão é uma rotina nossa, né? É uma prática, né, consagrada, é uma prática de todos os hospitais. O cirurgião anestesista trabalha com retaguarda transfusional, né? E a hemoterapia também, né, faz parte da grade curricular, né? Ou seja, nós aprendemos na faculdade de medicina que o sangue, né, tem que ser usado em situações como essa. E vocês podem ver que nós não temos a faculdade de medicina, né, o aprendizado de métodos alternativos à transfusão, não está na faculdade, né? E também mostra que, né, dentro de um contexto oncológico, né, existe uma ansiedade do paciente, dos familiares, dos médicos, né, porque todos querem rapidez na resolução. Então, como nós vimos, né, a resposta demora de 10 a 15 dias, né, depois da aplicação do protocolo. Então, nesse período, você tem que saber trabalhar a ansiedade do paciente e dos familiares, porque nós sabemos que o melhor resultado oncológico é você não transfundir, mas você tem que trabalhar com o tempo, né? Então, esse contexto você tem que colocar para o paciente, explicar para o paciente, né? E também a prática mostra que é um desafio você colocar o PBM no hospital, né? E formar equipe com colaboradores. Por quê? Porque a maioria tem um conceito transfusional já arraigado na mente, né? Aí perguntas comuns, né, que eu tenho recebido, né, após a palestra, né, na época quando as palestras eram presenciais, né, lá no Unicamp perguntou, né, o professor perguntou, mas será que não é um viés, né, esse resultado aí, porque talvez os pacientes transfundidos e com recidiva tumoral, né, foi devido ao estágio avançado da doença, né, ou talvez uma biologia tumoral desfavorável. Mas será que, assim, teria como selecionar pacientes que se beneficiariam, né, com PBM, né? Mas qual seria a realidade de hoje, né? Porque o prognóstico do paciente oncológico é dado conforme o estadiamento TNM, né? Como vocês conhecem, né? E hoje você tem um perfil biológico tumoral que você pode ter uma noção da agressividade tumoral, né? Mas uma realidade que a gente sabe que muitas meta-análises têm demonstrado que existe maior recorrência em pacientes transfundidos. Análises univariada, multivariada mostram que a transfusão influencia negativamente na evolução oncológica do paciente. Mas também não há indicador ou algoritmo que você pode, né, selecionar um paciente que vai se beneficiar do PBM. Não existe esse indicador. Então, de forma geral, você tem que aplicar PBM para todos os pacientes, seja testemunho de Jeová, não seja testemunho de Jeová, mas sim para todos os pacientes. Por quê? Né? Porque nós vimos que existe um benefício, sim, em relação aos pacientes oncológicos, e a aplicação do PBM, ele acena para uma boa prática médica, né, e para os resultados oncológicos mais favoráveis. Ele vai de encontro com o conceito que foi determinado pela OMS em 2010. E a pergunta que já me fizeram também é assim, né, você tem medo de operar as testemunhas de Jeová? Né? Você acha difícil operar sem sangue, né? A minha experiência com os pacientes testemunhos de Jeová, né, e operar pacientes, né, sem transfusão sanguínea começou em 2005. Em 2005 eu já estava com 18 anos de formado, ou seja, né, já estava com o conceito bem arraigado, né, então, né, com a clientela já formada, né, então seria um desafio realmente você reaprender a operar esses pacientes, né, o que
te ajuda, o que vai ajudar o cirurgião, né, a ter sucesso nos tratamentos cirúrgicos. Você tem que, né, então você tem que procurar detalhes técnicos que façam diferença. Isso é muito importante, né? Você tem que também ter uma intimidade anatômica, né, e boa leitura da imagem tomográfica ou na ressonância magnética, porque com isso você consegue estabelecer o roteiro cirúrgico. E você tem que ser minucioso e disciplinado, sim, né? E o mais importante, você tem que gostar do que você faz, né? Você tem que ter dedicação e também bom senso, né? Só para vocês terem uma ideia, durante a minha residência no AC Camargo, durante um ano a gente ia lá no IML, terminava a rotina hospitalar, 6, 7 da noite, era muito puxada a residência lá. E a gente ia para o IML com estojinho de dissecção anatômica e de secar cadáver. Uma vez por semana, durante um ano, nós fizemos isso. Isso faz com que você tenha treinamento anatômico, você tenha uma familiaridade anatômica, isso faz com que você tenha segurança em você remover tumor, junto associado à leitura tomográfica e de ressonância para você estabelecer uma meta cirúrgica, né? E durante a residência médica também, a gente frequentava muito o setor de imagem, a gente discutia no pré-operatório as massas, né, o que estava envolvido, o que não, e você confrontava com o achado intraoperatório, e com isso você, né, adquiria experiência para você operar de forma mais segura. Só para você entender, né, esse jogador, vocês já devem ter ouvido falar, né, vocês são novos aí, né, da liga, isso, né. Esse jogador, só para você ter uma ideia, eu assisti um depoimento dele, né, no outro dia, que ele falava assim, para ter confiança, né, para você bater uma falta, porque quando ele batia a falta era sinônimo de gol já, né? Mas o que ele fazia? Você tem que ter treinamento e dedicação. Na escolinha de futebol ele falava tudo isso aí para os alunos lá, né? Ele treinava 3 vezes por semana, cobrava de 70 a 100 faltas, né, a cada treinamento, porque ele falava assim eu consigo desenvolver minha memória física, né, em combater na bola, né, e minha memória muscular, né? Aí você consegue ser mais preciso e eficiente, né? E o objetivo era fazer gol. E não é muito diferente do cirurgião, né? Porque para você entender a indicação cirúrgica, para você entender uma cirurgia, você tem que entender a indicação cirúrgica, se tem intenção curativa ou paliativa ou higiênica, né? E quanto maior o número de cirurgias você fizer, é melhor. Você adquire mais confiança, você cria seu próprio parâmetro de dissecção, né? E você tem mais familiaridade anatômica, né? Você tem que ter a leitura da imagem, como eu disse, né? E com tudo isso você torna mais preciso e eficiente no seu campo operatório, né? Agora, especificamente para pacientes testemunho de Jeová, você acaba criando os critérios práticos de tanto operar pacientes testemunho de Jeová e também não testemunho de Jeová, né? Mas para testemunho de Jeová em especial, eu sigo esse roteiro, né? Paciente com anemia, né, aplica os métodos alternativos. Se atingir níveis satisfatórios de hematimetria, indico cirurgia. Mas se for refratária ao protocolo, então não é cirúrgico. E durante a cirurgia, qual seria a conduta, né? Você está operando. Se durante a cirurgia houver um sangramento importante, você deve interromper a cirurgia. Quando você começa a perceber que é uma instabilidade hemodinâmica, você tem que interromper a cirurgia, né? Ou durante a cirurgia, transcorrido um certo tempo, e você perceber que tem uma estimativa de perdas maiores de sangue, você tem que interromper a cirurgia também, né? Porque se você prosseguir, inevitavelmente você ou perde o paciente no mesa cirúrgica, ou você acaba tendo que transfundir o paciente, né? Então, só para entender, mesmo o tumor sendo ressecável, ou seja, curável, né? Mas com risco de perda sanguínea, ou pacientes que não conseguem atingir níveis satisfatórios para uma cirurgia, né? Apesar do uso de hemodilição normovolêmica, você não indica cirurgia ou interrompe a cirurgia. Aí você fala assim, mas como é que vai ficar minha relação com os familiares e mesmo com pacientes, né? Vocês podem ficar tranquilos, porque os pacientes, o que eles mais querem testemunho de Jeová é que você respeite a questão do sangue, né? Você respeitando esse ponto, né, você não vai ter nenhum problema com os pacientes testemunho de Jeová. Então, esse ponto é que o cirurgião tem que ter em mente, né? Quando você vai tratar um paciente testemunho de Jeová. Então, você deve sempre esclarecer, você tem que ter um bom diálogo com os familiares, com o paciente, para evitar conflitos.
você pode dar dignidade né, aos pacientes e você mantém um bom relacionamento médico-pacientes, né? O médico-paciente. Então, né, frisando aqui novamente, né, se métodos alternativos não atingirem uma altimetria razoável para realizar a cirurgia, né, ou se durante a cirurgia for observado que não é possível continuar a cirurgia, então você tem que interromper, né? Mas, como a doutora Maria Isabel disse, você não precisa abandonar o paciente, né? Agora você se vira, né? Vai procurar o seu médico, não é assim, né? Você pode oferecer tratamentos alternativos, se for uma indicação razoável, como quimioterapia, radioterapia ou imunoterapia, né? Ou adotar cuidados paliativos, vendo que você não há mais possibilidade de prosseguir um tratamento oncológico por conta da anemia e pelo contexto oncológico, você adota cuidados paliativos, ou seja, né, você fornece sintomáticos como analgesia, suporte nutricional, hidratação, sedação. Por quê? Porque assim, né, o paciente se sente assistido por você, você oferece um conforto emocional ao paciente, né, e aos familiares. É muito importante isso, né? Bom, bem rápido, né? Quem pode aplicar o programa PBM, né? Então, o cirurgião pode aplicar, anestesista pode aplicar, hematologista, um clínico geral. Outra pergunta, pode haver demora em operar enquanto se aguarda o efeito da eritropoetina? Sim, né? Como eu disse, né? Mas aí você tem que trabalhar com o emocional do paciente, explicando que o tempo realmente, você tem que dar o tempo para o organismo, né, responder, né? A eritropoese tem o seu tempo para você viabilizar a cirurgia. Então, e os pacientes, né, testemunho de Jeová, eles vão entender essa situação. E outra pergunta, a eritropoetina é cara, né? Ou seja, cada ampola de 4.000 unidades não é cara. A Coli pode ajudar, se não me engano, a ampola sai por R$32 ou R$35. É um tratamento que não é caro, né? É bem viável. E onde providencia a eritropoetina? Então, a Coli, né, tem contato e eles podem ajudar o cirurgião, né, o clínico que vai aplicar o protocolo, né? Bom, esse procedimento, né, ele principalmente ele viabiliza cirurgias, como no quadro anterior eu disse, né? Bom, se diante de uma baixa estoque de sangue, né, nos hemocentros, né, e também por conta, né, de você, se você transfundir, pode piorar o prognóstico do paciente, né? Então, a saída, né, é o PBM mesmo, né? E é um recurso que os pacientes que não aceitam hemocomponentes, como o testemunho de Jeová, né, você pode utilizar nesses pacientes. E onde se aplica PBM no Brasil, né? Eu quero dizer que existem médicos colaboradores no Brasil todo, né? E a COLI dispõe dessa relação de médicos colaboradores. E olha só que interessante aqui. Diante dessa crise, né, da pandemia, o Banco de Sangue de São Paulo, né, a Proemo, né, o ProSangue, né, ele lançou o manual de gerenciamento de sangue do paciente. Esse manual, justamente, ele se baseia nos 3 pilares, né? É uma publicação que saiu em 15 de maio de 2021, né, no portal do governo, ou seja, Estado de São Paulo, né, eles querem seguir, né, o programa estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Se você entrar no site do governo de São Paulo, você vai encontrar, né, as razões, né? E o PBM também é adotado lá em Fortaleza, no Ceará, já desde 2017, né? Com os mesmos argumentos, ou seja, desde 2017 há uma regulação em relação ao uso de hemocomponentes. Você vê que interessante, né? Então, só para um recado final, né, os cirurgiões são inovadores, né? Foi um artigo publicado pelo, né, Royal College, né, of Surgeons, né? Então, os cirurgiões são inovadores, o avanço da cirurgia tem como pano de fundo o desenvolvimento contínuo, e nos últimos 50 anos, as inovações cirúrgicas, né, transformaram a maneira como o atendimento é prestado. Os procedimentos impensáveis há algumas décadas atrás, hoje são práticas comuns, né, como a videocirurgia. As inovações cirúrgicas melhoraram muito os resultados dos pacientes, né? Reduzir as taxas de complicações, o tempo de internação e também diminuir a mortalidade. Isso inclui justamente o programa PBM. Então, é isso que nós estamos, né, vivendo nesse momento, né? Houve uma época, a medicina, que vocês veem aqui, era desse jeito aí, né? Você vê em cirurgiões, né, alguns deles estão usando máscara cirúrgica, né?
tem bisturi elétrico aí, né? Uma pessoa segurando uma bacia, não sei o que tem, não sei o que ele está segurando, né? E a demonstrações cirúrgicas no anfiteatro, né? Esse era o padrão, né? Esse era o up-to-date, né? Era o melhor da cirurgia que era praticado em tempos atrás. Hoje nós vivemos a coluna da direita aqui, né? Com muitos recursos tecnológicos, né? Biologia tumoral, estudo genético, dentro da oncologia, o perfil, né? Tumoral, ou seja, avançou demais, né? E o sangue, ele entra nesse conceito também, o uso de sangue, né? Deixa eu ver se esse vídeo... Ah, não sai. Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Desculpe a demora, viu? Acho que eu passei o tempo demais aqui. Que é isso, doutor. A gente agradece muito. Muito obrigado pela sua aula. Acho que foi muito proveitosa, foi muito prática também. E acho que foi de grande aprendizado para todo mundo, viu? Então, muitíssimo obrigado, doutor.